Vai colocar quem dos que não atuaram em campo? Pode colocar o Wellington no lugar do Reinaldo? Pode colocar um jogador. Muda o quê? Que impacto enorme causa no São Paulo coletivamente? Não tem impacto, ele não tem jogador no banco para mudar tanto assim a característica do time. E não tem tempo para mudar. Ou seja, o Palmeiras sabia o que o São Paulo ia fazer. E o São Paulo conseguiu fazer aquilo que o seu treinador quer para o nível que o São Paulo costuma apresentar, em nível muito alto no primeiro tempo. Muito alto. E o Palmeiras não conseguiu sair dessa... Vamos fazer uma homenagem ao Juvenal Juvencio, arapuca que o São Paulo armou nessa marcação de saída de bola do Palmeiras. Porque se o Palmeiras faz a transição, uma hora acha o gol. É inevitável. Uma hora no contra-ataque, se frequentar muito e não conseguia. Na segunda-feira, o São Paulo entrou com a mesma postura, de tentar interferir, Sim. de encaixar, não deixar, de não permitir. E foi o primeiro jogo em 2022, nós estamos em junho já, quase julho, em que o Palmeiras não acertou uma bola no gol. Primeiro jogo. O único jogo que o Palmeiras não acertou. Contra o Chelsea, final do Mundial, acertou 3. Hoje, nenhuma. Então, tá aí. Tá, a senhora atuação do São Paulo, junto com a atuação abaixo do Palmeiras. Não se pode... Tem que dar muito mérito para um retirar, e entender o que aconteceu no outro. Exato, não se pode, porque se você perder a mão nessa balança, a gente perde a análise. E é preciso enxergar o peso de cada um nesse confronto. Isso é um dado bem interessante. Certamente, do lado do Palmeiras, se o jogo de segunda mobilizou o São Paulo, o Rogério não dormiu, e eu aposto que outros não dormiram também, a torcida saiu devastada. Quer dizer, o que o jogo de segunda mexeu na terça, na quarta e na quinta hoje com o São Paulo, este resultado vai mexer com o Palmeiras. Um amigo São Paulino que lê tudo que sai do São Paulo em rede social. Não é jornalista, nada. Me ligou, mandou mensagem perguntando se era verdade que ele leu, eu não sei onde ele leu, então se alguém publicou, peço desculpas, que os jogadores do São Paulo pediram para Rogério para repetir o time. Eu até acho isso um pouco estranho, porque tem outros jogadores que querem jogar, então aí tem uma coisa do grupo ali. Então, que vão os 11 pedir para repetir, né? Agora, a postura dos jogadores hoje foi... E o que mais me pega, Jean, só pegar um pouco o gancho naquilo que você dizia sobre o Rogério, é que falta raça, falta pegada. Eu estava olhando hoje o primeiro tempo, eu ainda comentei na redação, só do São Paulo se mataram em campo, hoje. Se toma um gol, iam dizer que falta raça, que falta personalidade, que falta... Isso que o São Paulo vive um contexto de clube extremamente complexo. Eu lembro sempre do Guardiola eles estão superando muito mais do que só o melhor time atualmente no futebol brasileiro. Eles estão superando um contexto interno complicado. Não estou nem falando de 70, falando do clube de São Paulo. Aliás, ele falou uma coisa que aplica até os contextos parecidos, né? Quando meu time toma 2 gols no final e perde, é porque não tem personalidade. Não tem personalidade. Então, o Guardiola falou isso depois da derrota contra o Real Madrid e tudo mais. Aí ignorar a essência do jogo. Que for, é isso. Porque sempre tem uma explicação lógica. A gente sempre quer uma explicação lógica. É muito fácil justificar resultados. Jean, pior que lógica, matemática. Mas... Num jogo que ninguém consegue controlar totalmente. Exato, mas assim, o que eu acho é que, assim, para o São Paulo, a vitória hoje ela era importante, independentemente, até porque eu já falei, já tem gente dizendo, agora você só elogia o São Paulo, só elogia o São Paulo. Ninguém aqui está falando que o São Paulo é melhor do que o Palmeiras, ninguém aqui está falando que o São Paulo vai ficar... No dia que ele venceu, nós vamos criticar. À frente do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. A gente fez elogios aqui ao São Paulo na segunda-feira. Quando o mundo estava caindo na cabeça do São Paulo. Quando o mundo estava caindo na cabeça do São Paulo. Agora, o São Paulo merece os elogios hoje. Quando nem o São Paulino queria ouvir elogios ao time. Exatamente. E o Linha está no Star Plus, se alguém duvidar pode assistir. É isso aí, está no Star Plus à disposição, quem quiser assistir na segunda. Então, assim, ninguém aqui está dizendo que o São Paulo supera o Palmeiras na temporada, ou é melhor, ou vai chegar mais longe no Campeonato Brasileiro. Não é isso. Nem que vai classificar, não tem jogo. Não, e nem que vai classificar. Eu falei, para mim o São Paulo não é nem mesmo ainda... Eu não consigo apontar o São Paulo como favorito para chegar às quartas de final. Acho que essa vitória por 1 gol de diferença, tendo que fazer o jogo no Allianz, deixa o confronto muito, muito parelho. Aí realmente querer colocar percentual a mais para um ou para outro. Mas a vitória tinha uma importância. Até porque a gente não está falando que o confronto de volta vai acontecer agora em seguida. Então assim... Você tem confrontos, os dois com confrontos continentais, rodadas de brasileiro que você tem que negociar aí nesse meio do caminho. Isso. E 3 semanas em futebol brasileiro. Exato. É igual ano de cachorro em ano de gente. Essa vitória, ela tem um valor para esses próximos jogos do São Paulo, mesmo que ela, entre aspas, não sirva para nada se o Palmeiras reverter, né? Porque é muito o que se fala da primeira final, mas não serviu para nada.
Ali tudo bem. Até você pode dizer que a primeira final do Paulista serviu para muito pouco, porque na sequência você teve o jogo de volta e o Palmeiras foi campeão. Agora não. Pelo contexto, pelo ambiente que estava vivendo o São Paulo, na hora que você tem essa vitória e ainda tem jogo de Campeonato Brasileiro, jogo de Libertadores, antes de ter que fazer a partida de volta da Copa do Brasil, essa vitória já tem uma importância independentemente de quem avance. Até o jogo da volta, tá? Até o jogo da volta, que será lá no dia 14, agora de julho. São Paulo tem o Juventude, no final de semana em casa, Brasileirão. Visita a Universidade Católica, largada do mata-semana. Fora de casa de novo, Cerro Porteño, largada das oitavas da Libertadores, meio da semana que vem. Comentei o jogo esse ano tranquilo. Lá pode ser um pouco difícil, mas o Cerro tem muito pouco a oferecer. Palmeiras e Atlético Paranaense, vai ser muito interessante, né? Porque é Palmeiras contra o Felipão em casa. Aí o jogo da volta da Libertadores em casa também, Palmeiras e Cerro Porteño. Visita o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro às vésperas 3, 4 dias antes de enfrentar novamente São Paulo na Copa do Brasil. O Palmeiras, a administração do elenco, a gente falava isso ontem em relação ao Vitor Pereira, e eu acho que o Palmeiras também, eu quero ver o que o Abel vai fazer, o que o Abel vai resolver agora em relação a priorizações ou não priorizações. Eu até, quando vi o confronto da Copa do Brasil, o sorteio que seria São Paulo e Palmeiras, falei, isso já vai complicar o Abel se ele tiver uma ideia que, para mim, para quem é líder do Campeonato Brasileiro e para quem hoje joga o melhor futebol do Brasil, o brasileiro deveria ser a prioridade absoluta. Absoluta a ponto de... Acima da Libertadores? Não, absoluta, com a Copa do Brasil? Com a Copa do Brasil. A Copa do Brasil é o terceiro torneio para o Palmeiras, então, é discutível. Mas sendo o terceiro torneio, a ponto de se você tivesse... E eu sei que isso a maioria das pessoas vai discordar, porque aqui tem aquela máxima também de que o clássico vale mais do que qualquer coisa e tal, mas eu acho que o Palmeiras, olhando para o Campeonato Brasileiro, para esse momento, para a deficiência dos seus principais adversários no Campeonato Brasileiro, cara, deveria olhar para o jogo contra o Avaí e dizer, cara, é o jogo do Avaí que eu vou com todo mundo, é o jogo com o Avaí que eu preciso dos 3 pontos, mesmo que para isso ele tivesse que hoje mudar um pouco mais. Mas aí tem uma coisa que o Calçado sempre fala, nem sei se é isso que você vai falar, Calçado, manda ver. Que são 7 dias de distância para o jogo da Libertadores e você... Não sei, porque hoje talvez o Abel mude a maneira de olhar para o elenco com este resultado e os indicadores abaixo. Talvez ele mude, assim, com indicadores ruins em relação às últimas 10 partidas, né, defensivos, talvez ele olhe de outra maneira. Por exemplo, São Paulo tem o Juventude no domingo, o Palmeiras tem o Avaí no domingo. Hoje é quinta-feira, é sexta e sábado. O São Paulo joga em casa e o Palmeiras vai viajar para jogar. Qual é o comportamento dele? Porque pensando nos outros jogos, eu acho que esse controle sobre o elenco, o Abel tem condição de fazer. Hoje ele está de uma forma especial, porque talvez ele perceba que é preciso também, se ele continuar desse jeito que ele vem jogando, a gente não pode esquecer o seguinte, São Paulo e Palmeiras jogaram na segunda, na quinta e vão jogar no domingo. Terceiro jogo em 7 dias. Isso é de uma crueldade, é de um crime com o futebol, com tudo, porque o São Paulo tem que se provar em 7 dias, porque se o São Paulo não ganhar do Juventude em casa, o que vai acontecer? A procura dos culpados. E o São Paulo vai escalar os mesmos agora contra o Juventude? E aí? E o Palmeiras? Isso aí, Calçado. Vamos pensar que o Botafogo deram o mesmo time sem vergonha, é o time que virou de maneira épica contra o Internacional no Beira-Rio. O Palmeiras, é bom lembrar, eles mudam de pressa. O Palmeiras ainda teve 2 trocas em relação ao time de segunda-feira, porque 2 jogadores voltaram e provavelmente tem um outro jogador que possivelmente volta no domingo, que é o Veiga. Que é importantíssimo, tá? Então tudo bem, talvez o Abel até considere um pouco que alguma rotação ele acabou fazendo, meio que de maneira forçada, pelas ausências que teve na segunda-feira, pela volta desses jogadores e pela disponibilidade do Veiga no domingo. Mas eu acho que vai ser pouco. E claro, né, na hora que alguém cair da Copa do Brasil, o problema já diminui bastante, seja para o São Paulo, seja para o Palmeiras, mas e acho que para o São Paulo o problema é menor, porque continuo achando que assim, a Sul-Americana é uma outra história em relação à Libertadores. Você pode até dizer que vai encarar com a sua força máxima, mas se você não fizer isso, você não, né? Eu acho que tudo bem. Sim, vai me surpreender muito se o Abel, no domingo,
colocar a maior quantidade de titulares. Também. Por quê? Porque ele está colocando em risco o confronto de Libertadores na quarta-feira. Porque aí você vem segunda, quinta, domingo e quarta. É uma quantidade de jogos com a mesma equipe que compromete aquilo que a equipe dele sempre teve e ele ressaltava em todas as coletivas, é a intensidade. Então, o domingo eu acredito que vai ser um Palmeiras diferente para poder na quarta-feira. E outra, o Palmeiras não é este jogo do Avaí que vai dar o título para o Palmeiras do Brasileirão ou vai retirar. Então não é hora de mexer com isso. Não, então, eu concordo, Calçade, mas aí eu acho o seguinte, é todo jogo, né? São 38 rodadas e quando você é líder, quando os seus principais adversários, eu estou falando de Atlético e Flamengo, não estão no seu melhor momento, embora o Corinthians esteja grudado. Mas eles também estão envolvidos. Né? Não, eles também estão, mas é que tá. É que assim, eu acho que hoje para o Flamengo já assim, se o Flamengo poupasse na Copa do Brasil para priorizar o brasileiro, seria uma bizarrice. Seria uma insanidade. Para o Flamengo é uma insanidade, porque ele está a 13 pontos da liderança do brasileiro. Então, não cabe. Agora, o Flamengo não tem condição de apresentar mau resultado em jogo nenhum para a torcida. Não, eu sei. Mas eu estou olhando só para o aspecto da priorização ou não priorização. Eu sempre acho que quem tem... Tenho, né? Mas quando ele tiver opções, ele vai pensar em quem está melhor preparado. É que é a primeira vez que essa dividida chega para o Palmeiras na temporada. A fase de grupos para o Palmeiras, ela estava tão tranquila, ele a tornou tranquila, evidentemente, mas assim, não tinha muito dividida, era muito tranquilo, numa viagem, alguns caras nem viajarem, e assim, o tempo todo, mas não tinha muita dúvida ali do que fazer, era quase o óbvio sendo feito. Agora não, né? Agora é isso. Os 3 pontos do Brasileiro, a Libertadores, que não é o adversário mais difícil, mas agora não é mais hora de... Mas é um jogo de oitava de final e você não pode ir mal no jogo. E a Copa do Brasil com clássico e grana. A Copa do Brasil tem sempre esse negócio. Se você tem o clássico, você já minimiza muito a chance do cara ter coragem de poupar, porque vai apanhar. Se ele tivesse poupado hoje, ele ia apanhar pra caramba, fosse o mesmo resultado que foi com os titulares. E o dinheiro, que também não é porque, né, nem Palmeiras, nem Flamengo, nem Atlético, nenhum desses pode se dar o luxo de abrir mão de uma premiação que a Copa do Brasil oferece. Mas dinheiro pode ser mais jogador para ele também, né? Tem tudo isso. Ó, eu quero pegar dois elementos, um deles está aí na tela, na figurinha, né, que é o Dudu. Nem no jogo da vitória do Palmeiras, na segunda-feira, o Dudu conseguiu se crescer como se cresce para dentro das marcações e tudo, como costuma fazer a diferença, né? Sim. O Dudu não foi o Dudu que o palmeirense está acostumado em nenhum dos 2 jogos. E, por outro lado, o São Paulino acho que tem muito a festejar a fase do Patrick, que chegou acima do peso, nem o jaleco vestia bem quando estava no banco de reservas, né, tal. E o cara foi recuperando a boa forma física, fez gols em 3 dos últimos 4 jogos que o São Paulo disputou e até no jogo da derrota, quando ele marca também, foi destaque naquela noite de segunda-feira. Você consegue descrever a posição dele hoje? Pois é. Ele foi um segundo atacante? Não, ele foi um meio pelo lado esquerdo? Ele foi muito do que fazia no Internacional. Perfeito. É o motor do time, circulando, né? Logo depois do gol, ele recupera uma bola, cria uma outra situação. Então, ligado. Isso é claro, mérito dele, mérito da preparação do São Paulo também, que colocou ele em boas condições. É que houve um momento ali durante... A gente ainda está no primeiro semestre, mas durante o pré-brasileiro, que a gente falou, cara, São Paulo gastou uma contratação, né? Trouxe um jogador que não vai se encaixar e tal, mas... Não, mas isso é muito rápido para acontecer também, né, Léo? Você gastou uma contratação, né? Essa avaliação de que o jogador não deu certo aqui, ela é muito jogo, né, gente? 3 semanas. Mas é muito rápido. 3 semanas com 21 jogos no meio. Bateu pro gol, bateu muito forte, bateu para fora. Alba. Busquets. Deu uma cochilada, perdeu a bola. Hernandes. Boateng. Sané manda para frente, arma a correria. Lançamento foi feito. Perdeu a paciência ali, perdeu a bola e fez a falta.
respeito. Só amarelo mesmo? Só amarelo, Kleber. Ele entra de uma maneira temerária. Inclusive está sendo checado agora pelo árbitro de vídeo, mas o árbitro de campo já tomou a sua decisão. Vamos ver, ele está explicando. É importante a comunicação com o árbitro de vídeo nesse momento, para ele dizer qual foi a decisão dele no campo de jogo. Não há uma decisão do árbitro que não vira reclamação. Afasta, joga para longe. Kimmich, bola no chão, cruzamento para a área. Toque de cabeça. Outra chegada, bola na área, cabeçada perigosa. Afastou no primeiro lance